Tá certinho. Eu até pensei que eu tava com problema no meu celular, porque antes do intervalo aqui de 20 minutos, a gente teve aula de fora com o Marlon. Aí eu não estava conseguindo de jeito nenhum entrar no link. Assim, eu entrava no link e estava dando impossível participar dessa reunião. Aí foi lá, o Marlon, ele é meio teimoso, aí ele achou que eu tava matando aula. E tipo assim, eu reiniciei meu telefone, tentei entrar pelo computador, reiniciei o computador, não tava de jeito nenhum. Aí eu achei que o problema era com o meu celular. Eu falei, então, se eu não conseguir entrar na aula de química, realmente é com o meu celular. Mas não, era com o negócio dele, porque os outros meninos conseguiram entrar. Mas só eu que não consegui, mas eu consegui entrar na sua. Ele falou que eu estava matando aula. Se eu tivesse que matar aula, eu matava todas as aulas, não ia matar uma só no dia. Enfim, mas já tô com raiva disso já. Pode ser porque, como você chegou atrasada, ele não deixou você entrar, entendeu? Não, ele tava falando, né, era pra matar minha aula e não sei o que. Eu falei, gente, fala que não tô matando aula. Mas enfim, nem tava dando que ele não tava me aceitando, eu tava apertando no link e tava dando impossível participar da reunião, não tava nem dando pra, tipo assim, pedir pra entrar, entendeu? Entendi. Enfim, nossa. Agora funcionou. Bom dia, professora. Bom dia, Stephanie. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem também. Bom dia, Ana Luísa. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Bem, eu sei, professora. Tá bem. Vamos tentar fazer umas coisas aqui hoje. Todo mundo aqui tá usando notebook ou vocês estão usando celular? Agora eu tô no notebook. Eu também tô no notebook. Quem tiver no celular, acho que a gente vai ter muito problema. Eu fiquei pensando muito naquilo que a gente conversou na semana passada, das dicas, das ideias que vocês me deram para a gente tentar fazer uma aula um pouco diferente, né? Aí hoje eu trouxe uma coisa um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas no final das contas a gente sempre tem que voltar para a parte teórica da matéria, porque não tem escapatória. Não adianta eu ser inocente, e acho que vocês também têm que criar um pouco de consciência em relação a isso. Não adianta eu ser inocente ao ponto de pensar, eu vou dar um tema, vou falar sobre ele, e aí daquilo tudo você vai entender todos os pontinhos relacionados, todas aquelas coisinhas pequenininhas que vocês precisam de aprender, porque não adianta, não aprende. Então a gente pode fazer algumas coisas diferentes para melhorar, mas no final das contas a gente tem que voltar para uma parte mais teórica da matéria. Só que aí a gente para de novo em outro problema, que é a questão da aula online. Dependendo do que a gente seleciona para poder fazer com vocês na aula online, a gente precisa de alguns requisitos. Por exemplo, hoje vai ter uma parte aqui da matéria que eu vou precisar de que vocês abram uma simulação. E aí essa simulação eu não testei ela no celular, então não sei se vocês vão conseguir abrir pelo celular. Quem não conseguir abrir pelo celular, eu vou tentar fazer passo a passo, compartilhando a tela para vocês. Mas é interessante que consigam fazer, porque para que a gente tenha alguma coisa diferente, vocês se envolvam também. Então não é só a questão de eu fazer para vocês observarem, é a questão de vocês participarem também. E aí a gente tem esse problema. E na verdade, nem vocês têm culpa disso. Nem eu tenho culpa, nem vocês têm culpa, nem a escola tem culpa, nenhum de nós tem culpa, mas a gente não consegue fazer. Então, para quem tiver com o celular e tentar e não conseguir, eu vou compartilhar minha tela e vou mostrando tudo que quem tiver com o notebook fazendo em casa, eu vou mostrar minha tela também. Então, eu vou mandar aí para vocês. Não postei ainda
o material de hoje da aula, tá? Eu vou postar ainda. Assim que a aula acabar, eu posto lá para vocês. A gente vai continuar aí nossa saga das reações químicas. Vocês estão me ouvindo, todo mundo? Estão caladinhos? Tá dando pra ouvir. Então, tá bom. Então, a gente viu, né, quando a gente começou a falar sobre reações químicas, que existem 3 tipos de materiais diferentes, né? E aí a gente viu, dei exemplo desses 3 aqui para vocês. E aí a gente viu que cada um deles é formado por um tipo de ligação química diferente. A gente já viu a iônica, a gente já viu a metálica, agora é a vez da gente falar sobre as ligações covalentes. Então, lembrando de por que o átomo precisa de unir. Eles precisam de atingir estabilidade energética. E a cópia do que eles acham que é estável energeticamente é dos gases nobres. Então, se a gente for olhar todos os elementos químicos da tabela periódica, eles tendem a copiar a configuração eletrônica de um gás nobre, que na maioria das vezes, né, tem 8 elétrons na valência, exceto o hélio, que vai ter 2. O restante vai ter sempre 8 elétrons na valência. E aí, por esse motivo, eles são ditos como os elementos estáveis, energeticamente estáveis da tabela periódica, e os outros elementos tendem a copiar essa configuração. E aí, então, todos eles aqui vou mostrar para a gente. Só um minuto. Todos que a gente tem aqui, eles acabam, os íons, quando eles ganham ou eles perdem elétrons, eles completam os 8 elétrons na valência, copiando aí o gás nobre, né? Bom, isso aqui é importante relembrar. Por que é importante relembrar? Porque uma ligação química, ela nunca vai ser feita no sentido de aumentar a energia dos átomos isolados. A tendência é sempre diminuir a energia dos átomos isolados. Porque se a energia aumenta, mais instável fica o sistema. E aí, por esse motivo, eles acabam se desintegrando. Então, uma ligação química ela só vai ser feita se, quando a ligação estiver concluída, a energia dos átomos elas diminuam ao invés de aumentar. Se for para aumentar, a ligação química não acontece, tá? O modelo de cópia é dos gases nobres, então os elementos da tabela periódica têm que copiar a configuração eletrônica do gás nobre, porque ele demonstra uma quantidade baixa de energia e não precisa procurar por estabilidade, ele já é estável naturalmente. O tipo, a forma como esse número de elétrons da valência vai variar, se vai ganhar, se vai perder, se vai juntar e vai acumular tudo num lugar só, ou se vai ser compartilhada, vai definir qual que é o tipo de ligação que vai ocorrer entre esses átomos, tá? E uma coisa que é importante, a gente falou lá em ligação iônica, mas agora nós vamos retomar em ligação covalente, e eu acho que é até mais importante para a ligação covalente, é a questão da estrutura de Lewis, aquela estrutura que vai representar os elétrons da camada de valência de cada um dos átomos envolvidos na ligação. Então, eu sempre demonstro os elétrons da valência de cada um desses átomos, né? Aqui é a tabelinha que estava mostrando para a gente a questão da carga eletrônica, quantos elétrons é ganhados, quantos elétrons são perdidos, né? E aqui é o esqueminha da estrutura de Lewis, né? Então, dá para ver que para cada elemento que eu tenho aqui, eu tenho um número de elétrons que representados por essas bolinhas, tá? Que estão na valência de cada um desses elementos. Então, se eu pego o fósforo aqui, que é o P, ele tem 5 elétrons na valência dele, que é a última camada de energia. Lembrando que antes da camada de valência, eu tenho outras camadas energéticas que têm uma certa quantidade a mais, tem mais quantidade de elétrons, né? Não tem só os elétrons que estão na valência, tem os anteriores também.
Todos da coluna 17 têm 7 elétrons na valência, todos da coluna 16 têm 6 elétrons na valência, todos da coluna 15 têm 5 elétrons na valência, todos da coluna 14 vão ter 4 elétrons na valência, da coluna 13 tem 3, da coluna 2 tem 2, da coluna 1 tem 1 elétron na valência. E a coluna 8, que é a coluna dos 18, desculpa, que é a coluna dos gases nobres, vão ter 8 elétrons na valência, tá? Essa numeração que está aqui é da tabela antiga, por isso que está de 1 a 8. Na tabela atual, eu tenho 1, 2, aí pula para 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? E aí agora a gente começa a aula de hoje, de assuntos novos, de ligação covalente. E aí eu vou precisar que vocês baixem essa simulação para mim, tá? Eu vou encaminhar aí para vocês pelo chat o endereço aqui e vocês vão clicar nessa partezinha aqui embaixo, ó, da versão Java, tá? E eu estou considerando que o computador de vocês possui Java. Se não tiver, a gente tenta fazer aqui da mesma forma que eu vou tentar fazer para quem está utilizando o celular, tá? Eu vou mandar aí para vocês o endereço. Esse site é muito legal, porque esse site ele possui simulações de química, física, se não me engano, matemática e algumas outras disciplinas também. Então é interessante, às vezes, vocês utilizarem, porque ajuda a explicar muita coisa, tá? Todo mundo recebeu aí? Sim. Então, vou dar 5 minutinhos para vocês acessarem e baixarem a simulação. Tá baixando. Falta 20 segundos. E me dizerem como que vai correr. A gente não vai usar agora ainda. Vai ser um pouquinho mais para frente na aula. Mas a gente já vai ter baixado, porque qualquer coisa que der algum problema, dá tempo da gente resolver até lá. Aí vocês me avisem se não abrir ou se der algum problema, tá bom? Então, a aula de hoje, nós vamos começar com um textinho, que é esse aqui. O Quarteto da Química Feliz. Eu gostaria que alguém lesse para mim. Alguém pode ler, por favor? Você tá reproduzindo? Oi? Você tá reproduzindo o texto? Tô, não apareceu aí, não? Não. Não. Então, peraí. Não. Calma. Que nós vamos resolver isso aqui. Que apresentação caiu. O meu abriu, professor. Apareceu aí agora? Ah, tá, apareceu. Agora apareceu. E o meu negócio deu certo. Abriu o trem aqui. Abriu? Beleza. Quem tiver com o celular, me confirma depois. Se alguém não conseguir abrir, me fala também, tá? A simulação a gente vai usar um pouquinho mais pra frente, mas já vão olhando isso daí pra gente acertar tudo direitinho. Quem pode ler pra mim? Pode ler? Pode. Todos vivemos em busca da felicidade. Por vezes, tantas vezes, vivemos ou perdemos uma vida inteira nessa busca, como se fosse algo que estivesse bem lá no fim da linha, bem distante. Por vezes, tantas vezes, não percebemos que a felicidade se pode construir a cada momento que ela não está no fim da linha, lugar que nunca nem ninguém alguma vez conhecerá, mas ao longo da linha... Pera lá, professora, só um minutinho que eu tô perdendo, porque tá pequeno. Tá pequeno? Mas ao longo...
Mas tá dando pra ler, só que tô perdendo aqui. Tá. Mas ao longo da linha. E cabe-nos encontrá-la, criá-la, construí-la no meio de tantos acontecimentos, bons e menos bons, alegres, tristes, longos e passageiros. No turbilhão, na montanha russa, na vertigem do dia a dia, a boa notícia é que nas nossas mãos construir momentos felizes de bem-estar, provocando deliberadamente a libertação das substâncias que produzem química feliz. Dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, chamado quarteto da felicidade. Certo é que ativada essa liberação mais ou menos forçada, os efeitos esgotam-se em si mesmos. Pois necessário habituar o cérebro à função de produzir felicidade. Repetir. Consistentemente incorporando os momentos de tristeza, de sofrimento, os momentos menos felizes. Porque é importante aquilo que nos acontece. E a forma que reagimos àquilo que nos acontece, não é mesmo? Então, como podemos usar a química feliz ao nosso favor? Você já tinha ouvido falar alguma vez na vida do quarteto da felicidade? Não. Também não. Já nem da endorfina. Só Não, o resto não. Só conhece endorfina? Isso é muito legal. Porque talvez vocês vão perceber ao longo do tempo em que a gente vai convivendo mais junto, que eu sou uma pessoa que eu não vou dizer que eu sou descrente das coisas. Eu sou crente, sim, eu creio em várias coisas, tá? Mas eu creio muito em coisas que são palpáveis, em coisas que eu sei que vai acontecer. Eu sou da área de exatas, certo? E na maioria das vezes quem é da área de exatas tem o cérebro muito, assim, funciona muito para olhar as coisas de forma específica, de não sair fora para procurar respostas mágicas ou soluções, sei lá, fora da realidade, certo? Então, o que acontece? Já houve algumas turmas que eu falei sobre isso, e essas turmas, elas acabaram ficou um pouco com raiva ou ficaram assim meio duvidando das coisas, tá? Mas a felicidade da gente não é uma questão da gente. Não é uma questão só ali da situação ou uma busca por aquilo sempre, toda a vida, né? O nosso bem-estar, a nossa saúde mental, ela parte do princípio de que nós temos um sistema, que é o sistema neurológico da gente, e que ele produz substâncias químicas o tempo inteiro. E essas substâncias que eles produzem, essa substância que o nosso sistema nervoso produz, elas são responsáveis por fazer a gente sentir diversas emoções, diversos sentimentos diferentes, né? E aí tem esse quarteto da felicidade. Por que ele é chamado de quarteto da felicidade? Porque cada uma dessas 4 substâncias que foi falada aqui, dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina, elas têm papéis muito importantes na regulagem do nosso humor, na regulagem da nossa emoção, dos nossos sentimentos. E isso está sempre relacionado a um gatilho, né? E aí esse gatilho é sempre aquela situação que vai fazer com que o nosso neurônio libere essas substâncias no nosso organismo e a gente sentir todas as emoções que a gente sente. Então, olha só, essas 4 substâncias. Como que a gente faz para poder manter os níveis altos dessas 4 substâncias no nosso organismo, né? A dopamina, ela tem a ver, ela é conhecida como hormônio do prazer. Ela tem a ver com todos aqueles momentos prazerosos que a gente tem, sabe? De a gente se sentir bem.
E toda vez que você libera dopamina, na maioria das vezes o gatilho para ela ser liberada é quando a gente estabelece um objetivo e celebra quando você consegue atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, eu tinha colocado um objetivo na minha vida não, de alguns dias para cá, eu tinha colocado o objetivo de levantar todo dia de manhã e correr ali na avenida, pelo menos 20 minutos. 20 minutos. E aí, quando eu comecei a fazer isso, se tornou um gatilho para mim. E aí, toda vez que eu termino, eu sempre fico muito feliz, porque eu estou celebrando, eu estou comemorando de que eu consegui levantar de manhã e ir lá correr os 20 minutos e voltar para casa. Isso faz muito bem pra gente, né? E além disso, a gente tem que ter um sono regulado. Aí a gente libera a dopamina e fica tranquilaço. A dopamina, o nosso sistema dopamínico, ele tem uma relação muito grande com várias coisas que acontecem no nosso dia a dia. E um exemplo disso, eu vou falar com vocês aqui, ela está relacionada também, tanto a dopamina quanto a serotonina, está relacionada a questões de depressão. E eu lembro que teve um ator dos Estados Unidos, que acho que é o Robin Williams. Quando ele morreu de overdose. E aí ele era viciado em êxtase. O êxtase é uma substância que libera uma quantidade enorme de dopamina quando ele é ingerido. E aí o nosso sistema dopamínico, ele precisa de ter um equilíbrio. Quando esse equilíbrio ele é alterado, o nosso corpo ele tende a restaurar esse equilíbrio. Mas se essa alteração ela flutua demais, chega uma hora que o nosso organismo não dá conta de equilibrar essa quantidade de dopamina que a gente precisa. E aí o que acontece? Quando a pessoa ingere um êxtase, esse êxtase ela libera muita dopamina. E aí você sente a sensação que as pessoas falam que sente quando ingere essa droga, é uma sensação de prazer extremo, porque a quantidade de dopamina está lá no alto. E o nosso sistema, ele acaba viciando nisso. E aí, subiu dopamina demais. Aí você vai procurar sempre aquilo, porque sabe que aquele momento é um momento de prazer extremo. E você vai continuar utilizando. Só que isso faz com o seguinte, ao mesmo tempo que ele libera muita dopamina e você sente muito prazer, daí um tempo, quando o efeito passa, a dopamina vai lá embaixo. E aí o nosso sistema tenta subir ela novamente. Isso acontece algumas vezes, o nosso organismo dá conta de equilibrar, mas com o tempo ele não dá mais conta de equilibrar. E você vai ficando cada vez mais viciado naquela sensação de prazer que só o êxtase vai trazer para você. E aí é que é o problema. Esse ator, o Robin Williams, ele falava que ele era viciado e que ele sabia que da próxima vez que ele utilizasse, ia ser a última vez que ele ia utilizar. E realmente foi. Ele tinha uma depressão profunda por causa disso, porque quando a dopamina está muito baixa, a pessoa ela entra em depressão. E o que aconteceu? Ele usou uma última vez. E foi a última vez que ele usou mesmo, porque ele não conseguiu voltar. E aí ele cometeu suicídio. Eu acho que foi isso mesmo, a história do suicídio. Eu acho que foi suicídio mesmo, tá? Qual que é o nome? Robin Williams. Não, o nome da substância. Ecstasy. Ecstasy. A droga é o êxtase. E aí, gente, a questão da dopamina ela é muito importante. Muito, muito importante. Eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu tenho uma apresentação sobre isso. Um dia a gente marca para eu falar sobre isso melhor com vocês. A ocitocina. Ocitocina é o hormônio relacionado ao amor. Para vocês terem uma ideia, toda a nossa relação de confiança ela é sempre estabelecida com os laços de ocitocina. Então, todos os nossos laços confiantes, todas as nossas amizades, tudo que é relacionado à nossa confiança tem a ver com a liberação de ocitocina. E na maioria das vezes ela é liberada num abraço. Então, por isso que hoje a gente está sofrendo tanto com a distância, o distanciamento social. A gente não consegue conversar com as pessoas, a gente não consegue abraçar as pessoas. E isso abaixa o nosso nível de ocitocina. Para vocês terem uma ideia, a ocitocina é uma substância que é liberada pela mãe na hora do parto. Por isso que na hora que o bebê nasce, ele tem uma relação... a partir do momento que o bebê nasce, ele tem uma relação tão íntima com a mãe. Porque a mãe libera tanta ocitocina
que o bebê sente aquilo. E aí cria um laço de confiança entre o bebê e a mãe, porque a quantidade de ocitocina liberada foi muito grande. A serotonina. Serotonina também está diretamente relacionada com o nosso bem-estar. Então, ser grato pelos nossos tudo que a gente tem, reviver momentos bons. Tô com vontade de comer uma comida que eu não como há muito tempo. Quando você come essa comida que você sente tão bem, é porque você está liberando serotonina. E praticar exercício. A endorfina, ela está relacionada com as nossas atividades físicas e é aquelas em que você gosta de fazer. Então, por isso que tá ali, tenha um hobby. Gente, para mim, a melhor coisa do mundo é eu levantar de manhã, no final de semana, e pedalar. No final do pedal, quando eu chego em casa, eu tô me sentindo tão bem, mas tão bem. E eu não sinto dor nenhuma. Eu não sei se aqui deve ter alguém que pratica esporte, né? Eu sei que tem as meninas que dançam, eu sei que tem o pessoal que toca, né? E isso é um hobby, isso é uma coisa que vocês gostam de fazer. E eu tenho certeza que vocês sentem uma sensação muito boa depois que vocês terminam de fazer isso. E vocês não sentem dor nenhuma durante o tempo em que vocês estão fazendo isso. Endorfina, ela age como um analgésico. Então, toda vez que o nosso corpo está liberando endorfina, a gente não sente dor, ela calma a dor. E traz uma sensação de felicidade extrema. Então, é por isso que é tão bom e é tão importante a gente fazer atividade física, porque a endorfina ela está diretamente relacionada com esses nossos sistemas, certo? Então, E, professora, você me deu uma dúvida que não tem muito a ver com essas aí que você está explicando, mas a adrenalina, é assim que chama, né? adrenalina. Uhum. Adrenalina. O que acontece quando ela sobe muito aí a pessoa, tipo assim, é tanta adrenalina liberada que a pessoa nem dor sente, assim? Ela também atua um pouco aí nessa questão como é que eu falei da endorfina? De analgésico, né? Mas acontece que a adrenalina ela tem a ver com os nossos estados de estresse. Então, toda vez que você tem um estresse muito grande, a quantidade de adrenalina está altíssima. E níveis altos de adrenalina também estão relacionados à ansiedade e depressão, tá? Então, o que acontece? Quando a adrenalina está muito alta, o nosso sistema está tão em alerta por causa de outros motivos que ele nem sente dor. Nem sente dor. Porque o alerta está tanto, o coração está tão acelerado, porque você está em alerta por vários motivos, o estresse está tão alto naquele momento que você não sente dor. Isso acaba apagando, inibindo a sua dor naquele determinado momento. Então, por isso que, às vezes, as pessoas falam que quem tem descarga de adrenalina muito alta, é isso que acontece, entendeu? Ah, tá, entendi. Mas ela é importante. A adrenalina é importante, porque sem essa substância no nosso organismo, a gente não consegue prestar atenção nas coisas que estão ao nosso redor. Ou quando a gente corre perigo, por exemplo, você andando à noite na rua, é um estado em que você precisa de ficar em alerta o tempo todo. Qualquer coisa que acontece, você já assusta e já olha estranho, porque você precisa estar em alerta. E é nesse momento que a sua adrenalina está começando a ser liberada no seu organismo, para manter você alerta. O excesso dela é que é o problema, tá? Então, e daí, né? Comecei falando com vocês, a gente ia falar de ligação covalente, e aí eu viajei aqui nisso tudo. Mas isso é muito importante. E isso é importante muito para a nossa vida, tá, gente? Esse quarteto aqui, essas 4 substâncias, elas são, assim, a melhor coisa que pode acontecer na vida da gente quando elas estão reguladinhas e vocês estão fazendo tudo para que elas sejam liberadas na quantidade correta. Isso ajuda muita gente, muito para a gente passar por situações difíceis, para a gente poder passar por situações em que a gente está vendo que a gente não está bem. Por que eu decidi que eu iria correr todo dia de manhã? Porque eu não estava acordando bem. Eu estava passando o dia cabisbaixa, triste, porque, sinceramente, é uma situação muito complicada o momento que a gente está passando. E aí eu falei assim, eu preciso de arrumar um jeito de melhorar esse meu humor. Eu não posso continuar assim. Então eu decidi que eu ia correr todo dia de manhã. Então, toda vez que a gente começa a reconhecer alguns pontos em que a gente não está passando bem, a gente já pode começar a fazer algumas modificações no nosso cotidiano para fazer com que a gente se sinta melhor. E isso melhora o nosso dia a dia, tá? Mas e daí, né? O que isso tem a ver tudo com as nossas histórias? O que são essas substâncias?
Bom, a dopamina tá aí. A dopamina, a fórmula dela, C8H11NO2. E essa fórmula que eu estou mostrando aqui, ó, isso aqui, é a fórmula estrutural dela. É a estrutura química dela, certo? E cada uma dessas pontinhas que estão aqui, ó, cada uma dessas quininhas que eu estou vendo aqui, porque isso aqui parece bem com formas geométricas, né? Cada uma dessas quininhas aqui é um átomo de carbono. Tá vendo que tem 8 carbonos? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, certo? Os hidrogênios, eles ficam ocultos nesse tipo de fórmula, mas isso não vai entrar em detalhes agora, porque isso é coisa só lá para frente que a gente vai estudar. E aí eu tô vendo aqui o nitrogênio e eu tô vendo os 2 oxigênios aqui. Então, essa é uma fórmula estrutural, certo? Serotonina. Serotonina é essa nossa amiga aqui. Super importante, tá? Oi. O que são essas linhas entre o hexágono? Essas linhas são importantes. Essas linhas representam a ligação química que existe entre os carbonos que estão aqui nessa estrutura, certo? Aqui está dentro do hexágono. E aí, essas que estão dentro do hexágono aqui, ó, elas representam ligação dupla, que é um assunto que nós vamos ver ali na frente. Essa ligação dupla, porque essa linha que é mostrada aqui, ela é a representação de uma ligação covalente. E quando a linha é dupla, quer dizer que é uma ligação covalente dupla. Um traço representa apenas um par de elétrons compartilhados, 2 traços representam 2 pares de elétrons compartilhados. Nós vamos chegar lá para entender melhor, tá? Aqui a gente tem nossa amiga serotonina. A serotonina é a base principal de todo medicamento antidepressivo, tá? Para vocês terem ideia. E aí eu tenho aqui na serotonina C10H12N2O. E o tipo de estrutura é muito parecido com a da dopamina, tá? Ocitocina. A ocitocina é a maior das 4. Olha o tamanho da ocitocina. É uma molécula bem maior. Ela tem 43 carbonos. C43, H66, N12, O12, S2, tá? Ela é a maiorzinha delas. Endorfina. Endorfina também tem uma estrutura um pouco maior que a dopamina e a serotonina. Tem algumas estruturas aqui, ó, tipo essa aqui, ó, que é um pouquinho diferente, mas ela só está representando para qual lado a ligação está virada, se é para frente ou se é para trás, tá? Mas todos esses traços, eles representam ligações químicas. E eu vou colocar mais 2 coisas aqui para vocês. Primeiro, são os carboidratos. Todo mundo aqui conhece o que é um carboidrato? Não? Ninguém conhece o que é um carboidrato? Para resumir, um carboidrato é um açúcar, certo? E aí, por isso que eu coloquei aqui para vocês exemplos, ó. Glicose, frutose, manose, acho que tá errado, é maltose, tá? E galactose. São 3 tipos de açúcar diferentes. Por algum motivo, eles são diferentes, tá? E aí dá pra gente ver também que a constituição básica dele é... Olha, o que é isso aqui? Esse Czinho aqui representa o quê? Carbono? Carbono, tá? E por último, as bases do DNA. Vocês já ouviram? Vocês já devem ter estudado um pouco de DNA, né? Então, vocês sabem aí que a gente tem 5 bases nitrogenadas para o DNA? Sim. Então, a gente tem a uracila, citosina, timina, adenina e guanina. E se vocês observarem, mais uma vez, o que a gente tem aqui? Carbonos. Carbonos e carbonos, certo?
que elas têm em comum, então? O carbono, ué. O carbono. Mas tem uma outra coisa que elas têm em comum. O que vocês acham? O hidrogênio? Hidrogênio também. Mas agora não é sobre a constituição delas. É algo que elas têm em comum. As ligações, sim, também é algo que elas têm em comum. Mas o que eu quero que vocês vejam é que todas essas substâncias, onde elas estão localizadas? Onde elas são produzidas? De onde elas vêm? E aí? Alguém chuta? Todas elas são produzidas pelo nosso organismo. São substâncias que nós chamamos de substâncias orgânicas. Tanto o quarteto da felicidade quanto as bases do DNA. Os carboidratos, na verdade, a gente ingere, mas em algumas situações eles são produzidos no nosso organismo. Mas todos eles são substâncias orgânicas. Então, além deles terem em comum a presença do oxigênio ou do carbono, além deles terem em comum o tipo de ligação química, que é sempre o mesmo tipo de ligação química, todos eles são substâncias do nosso organismo, são substâncias que nos mantêm vivos, certo? Daí a importância de todas essas substâncias, tá? Agora, eu quero que vocês peguem uma tabela periódica e encontrem para mim essas características do carbono, já que ele é o principal ponto em comum entre todas essas substâncias. Vamos falar um pouco de carbono. Eu quero número atômico, eu quero massa atômica, eu quero configuração eletrônica e como que ele atinge a estabilidade dele. A aula tá acabando, né? São 10h28. 10h30, né? Começou 9h50, 10h30. Depois a gente volta 10h40. Termina 11h20. Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar os 10 minutos para vocês aqui agora. E aí, espero vocês daqui 10 minutos de volta. Tudo bem? Ok. Então, vai lá. Beleza. Então, continuando aqui. Anotaram aí para mim as características do carbono, número atômico, massa atômica, configuração eletrônica. Notei. Qual que é o número atômico do carbono, então? Gente, número atômico do carbono, por gentileza. 6. 6. Massa atômica.
12? 12. Eu vou começar a chamar por nome, viu, gente, para responder minhas perguntas, tá? Tá. Estava procurando um negócio aqui, mas tudo bem. Então aí, ó. Número atômico igual a 6, massa atômica 12, configuração eletrônica, primeira camada com 2 elétrons, segunda camada com 4 elétrons. Como que ele vai completar? Atingir a estabilidade dele. Ele vai completar o octeto. Se ele tem 4 elétrons na valência, ele pode ganhar ou ele pode perder 4 elétrons. O que vocês acham que vai acontecer? Ele vai ganhar ou ele vai perder? Se eu não me engano, que tá em 2, ele. Acho que vai perder. Como? Repete de novo para mim, por favor. Eu acho que o Estevão também ia falar isso e o Henrique perder, porque ele tá com 6, se ele perder 4, ele vai ficar com 2. Certo. Então, 3 pessoas me responderam. Vai perder 4 elétrons. Se ele perder 4 elétrons, ele fica com a anterior com 2. Certo? E se ele ganhar 4 elétrons, ele vai ficar com a L com 8. E aí? Qual que é o mais fácil? Será que tem outra forma? Ao invés dele ganhar ou dele perder? Não ganhar nada, ou ele ganha tudo? Ou ele vai perder tudo e não vai ganhar nada? Ou ele continua ganhando, mas o outro continua perdendo? O que será que vai acontecer? Ele compartilha os 4 elétrons. Ele não vai ganhar elétron, ele não vai perder elétron, mas ele vai compartilhar esses 4 elétrons com outro átomo que vai compartilhar com ele também outros 4 elétrons, completando o octeto dele. Então, no final das contas, ele vai ficar com a L, que é a última camada, com 8 elétrons. Mas ele não vai ganhar e ele não vai perder. Mas mesmo assim, ele está ganhando. Porque ele completou o octeto dele. Tá? Por ele ter 4 elétrons, ele tem a capacidade de realizar 4 ligações químicas. E aí, essas 4 ligações químicas que ele tem a capacidade de fazer é o que justifica a existência de todas essas cadeias que vocês estão vendo aí. Essa capacidade do carbono, ela é importantíssima, porque ela é capaz de fazer a maior parte das ligações. Ele é um dos elementos da tabela periódica que faz o maior número de ligações possíveis. Mas eu quero que vocês encontrem o silício na tabela periódica e analise também as mesmas características. Número atômico, massa atômica, mas principalmente eu quero a configuração eletrônica do silício. 2 minutos. Apesar de que eu acho que quando vocês encontrarem o silício na tabela periódica, a configuração dele já é para vocês terem pelo menos uma ideia de como que é a configuração da última camada dele. Vocês encontraram o silício aí já? Eu encontrei. Qual a localização do silício? No grupo 3, Não, perdi. No período 3, no grupo 14. Exatamente. Terceiro período, grupo 14. Esse grupo 14, ele é o mesmo grupo de qual elemento? Do carbono. Do carbono. Então, quer dizer que mesmo sem eu saber número atômico
mesmo sem eu saber massa atômica, mesmo sem eu fazer a distribuição eletrônica, eu já sei que os elementos da coluna 14 possuem quantos elétrons na valência? 4. 4. Então, quer dizer que além do carbono, também tem o silício, que tem 4 elétrons na valência, e por esse motivo ele vai realizar 4 ligações químicas, certo? Então tá aí, ó. O número atômico dele é 14, tem uma massa 28, e a configuração eletrônica dele é essa aí. Ele tem uma camada a mais do que o carbono, porque ele está no terceiro período. Então ele tem 3 níveis de energia, enquanto o carbono, que está no segundo período, tem 2 níveis de energia. Mas a última camada dele, que é a M, tem 4 elétrons igual à última camada do carbono, que é a L. Então isso quer dizer que para ele completar o octeto, ou ele vai ganhar, ou ele vai perder 4 elétrons. E aí eu já digo para vocês, os ametais, eles têm tendência a ganhar elétrons, certo? E no caso, quando é ligação covalente, e na maioria das vezes elementos que possuem 4 elétrons na valência, eles vão compartilhar esses 4 elétrons, tá? E aí eu deixo essa pergunta aqui para vocês. Se o silício tem a mesma configuração que o carbono, por que então que a gente não tem silício no lugar do carbono na constituição de todas as substâncias do nosso organismo? Teorias. Quero teorias. Conversem comigo. Será que a gente consegue substituir carbono por silício? Acho que não, professor, porque é carbono que faz uma matéria ser orgânica, né? Então, acho que silício não. Isso é um ponto interessante. Para ser orgânico, tem que ter carbono. Se eu trocar por silício, talvez não seja mais orgânico. Mas tem outras coisas também que eu queria que vocês pensassem um pouco. Primeiro, olha a massa. A massa do silício é 28, do carbono é 12. O nosso corpo ele é todo constituído por carbono. Praticamente tudo é carbono, certo? Mas a massa do carbono é 12. Se eu substituir carbono por silício, o que acontece com a massa do meu corpo? Isso aí, Henrique. Também é isso. Meu corpo aumenta a massa. Vai ficar muito mais pesado. Porque um átomo de carbono tem massa atômica 12. O de silício tem 28. Eu estou aumentando 14